Salve, salve pessoal, bem-vindos a mais um episódio da nossa série do básico ao avançado. Hoje o tema é configurando relacionamento entre etapas. Na aula de hoje a gente vai ver um pouquinho sobre como relacionar etapas de um fluxo e também como criar condicionais de etapa, ou seja, a gente criar alguma premissa para que as etapas fiquem ou não disponíveis para navegação. Bom, vamos ver isso aqui na prática. A gente criou, no decorrer dos episódios, o fluxo controle de tarefas. E esse cara hoje tem as etapas de a fazer, fazendo, impedimento, validação do cliente e feito. Qual é o grande ponto? Atualmente, cada cartão pode ser movido para qualquer uma das etapas sem qualquer restrição. Ou seja, eu posso pegar aqui uma tarefinha de teste, vou pegar aqui o cliente teste, título, descrição, prioridade baixa e vou criar um novo item. Percebam só, esse cara pode ser movimentado para qualquer etapa. Então, se eu tiver uma atividade que está aqui ainda como a fazer e eu mover para feito, nenhuma restrição. O sistema está permitindo hoje. Mas a gente sabe que essa não é a realidade. Qual é a ideia? É a gente poder ditar exatamente qual é a etapa posterior à atual, garantindo assim que siga um fluxo lógico de trabalho. Então, por exemplo, a gente pode predefinir que o formulário inicial ele só pode ser movido por um a fazer. Tá? Do a fazer, eu posso predefinir que esse cara pode ser movido para o fazendo e que ele também pode ser movido para o impedimento, por exemplo. Eu posso criar aqui uma orientação também dizendo que do fazendo eu também posso mover para o impedimento e também posso fazer com que esse cara seja movido para a validação do cliente. O que eu estou fazendo aqui na prática? Dizendo exatamente qual é o caminho que a atividade pode seguir. Então, esse cara, por exemplo, fazendo, eu estou determinando que durante a execução eu posso entender que existe algum impedimento e por isso esse cara viria para impedimento, mas também pode ser que eu consiga fazer o trabalho até o final e daqui encaminhar direto para a validação do cliente. E eu vou apontar aqui também que a validação do cliente pode ir direto para o finalizado. Acho que esse arranjo aqui faz bastante sentido, né, para um controle de atividades. Agora a gente vai entender como criar isso dentro do Kenji para que a atividade trafegue entre as etapas de acordo com essa pré-definição. Voltando para o Kenji, a configuração é extremamente simples. Basicamente, passando o mouse sobre a etapa, 3 pontinhos, editar relacionamento das etapas. Aqui, como é que essa tela funciona? Ele aponta em que etapa você está trabalhando, no nosso caso, a fazer, e aqui ele está apontando todas as etapas que eu tenho autorização para mover a tarefa. Então, o que a gente pré-definiu é que o a fazer pode ser movido unicamente para fazendo. Então, eu vou clicar sobre esses ícones e vou remover o permissionamento de movimentação da tarefa para essas atividades a partir da atual. Vou salvar e olha só o que acontece. Se eu vier aqui no Kenji, ele só aparece para mim agora a etapa fazendo. Agora vamos fazer a mesma coisa no fazendo. A gente vai editar relacionamento de etapa. Vou dizer que não posso mais voltar para o a fazer. Vou dizer que ele pode ir para impedimento e para validação do cliente. Para feito, não. Agora, na etapa de impedimento, eu vou definir que ela pode ir apenas para a etapa de a fazer. Então, se ela estava em impedimento, eu não posso voltar para a fazenda, para não sobrepor nenhuma outra atividade. Eu vou remover a validação do cliente também feito. Então, se eu tiver impedimento, no momento que eu remover o impedimento da atividade, ele volta para a minha lista de a fazer para ser novamente priorizado. Agora, aqui na validação do cliente, a gente vai pré-definir que ele pode voltar para fazer, supondo que ele tenha algum tipo de erro na sua entrega, e que ele pode ir para o feito. E aqui na etapa feito, ela é uma etapa final, eu vou dizer que ela não pode voltar para lugar nenhum, ela simplesmente encerra a atividade aqui. Ok? Vamos fazer uma simulação agora com esse arranjo. Para o teste, vamos utilizar a tarefa que já está pronta, essa aqui, Kenji, prioridade alta. E aqui eu tenho os dados que eu cadastrei no início da tarefa, cliente Kenji, título da demanda é gravar vídeo do episódio 4, a descrição, criar conteúdo para episódio configurando o relacionamento entre etapas, prioridade alta. Bom, no ao fazer, ele pede que eu indique o responsável e o prazo, vou colocar aqui como sendo dia 14/8. E vejam só, ele só está permitindo que eu faça a movimentação para a etapa fazendo. Movimentei a atividade, ok, está em fazendo.
Agora ele pede que eu insira um relato e vejam só, ele só permite que eu movimente para impedimento e validação, que foi o que a gente configurou. Então, relato aqui, atividade realizada, a data de conclusão, vou colocar a data de hoje também, e vou mover para validação cliente. Validação cliente, agora pessoal, a gente pode fazer uma coisinha bem interessante aqui. Atualmente eu consigo mover, independente do que eu marcar, aprovado ou não aprovado, para feito ou a fazer. O que a gente vai fazer aqui agora é criar uma validação condicional para que essas opções de movimentação entre etapas sejam habilitadas de acordo com o que eu pré-selecionar nessa pergunta. Então, qual vai ser a regra? Quando eu marcar que sim, ele permite mover para feito. Quando eu marcar que não, ele vai mover para a fazer. Como eu faço isso? A gente tem dois atalhos, tá? A gente pode seguir vindo aqui nos 3 pontos, editar relacionamento das etapas, ou aqui mesmo dentro do cartão, a gente tem esse atalho chamado condicionais das etapas. E aqui a gente vai utilizar esse botão condicional. Então, vamos lá. Primeira regra, eu vou criar um condicional para que sempre que o usuário marcar como sim, ele habilite apenas a opção feito. Então, condicionais de etapa, vou usar o botão condicional e aqui funciona da seguinte forma. Eu preciso dizer qual é o cenário que precisa ser validado, ser verdadeiro para ativar uma determinada ação. Então, o que a gente quer? Que quando o usuário marcar que a aprovação é igual a sim, ele permita mover o cartão para o feito. Então, o cenário que eu quero buscar é a opção aprovado, que é o nome da pergunta que a gente usou no nosso formulário, e quando ela for igual a sim. E aqui eu mantenho a ação de permitir mover o cartão para a etapa de feito. Clique em salvar, posso fechar, salvar novamente e vejam só, quando eu clico em sim, ele exibe a opção feito. Agora a gente vai criar uma regra para que ele exiba a opção a fazer quando eu clicar em não. Mesmo caminho, venho aqui no condicional da etapa, venho aqui no a fazer e vou dizer que quando o aprovado for igual a não, ele permite mover para essa etapa. Então, salvo, posso fechar, salvar novamente. Um ponto importante, vocês vão ver que quando existir uma condicional na etapa, o botão fica verde, tá? Se não tem condicional, ele fica cinza. Salvar, perfeito. Agora, quando eu clico em sim, ele exibe feito. Quando eu clico em não, ele exibe a opção a fazer. Então, eu vou utilizar a opção aprovado igual a sim, vou mover para feito e pronto. O nosso fluxo já possui, então, um relacionamento entre as etapas e também uma condicional de etapa na validação do cliente. Tem uma dica para dar para vocês também. Existe uma forma mais simples de você navegar, mover os cartões entre as etapas, caso você vá trabalhar no mesmo cartão. Deixa eu criar aqui um item de teste. Cliente teste, título, descrição, prioridade, média. Novo item. Vejam só, dentro do cartão eu posso movimentar clicando direto dentro da etapa. Quando eu clico nela, ele fecha o cartão e movimenta a etapa. Supondo que você queira movimentar e seguir trabalhando no cartão, você tem a opção de movimentar usando esse íconezinho que aparece quando você passa o mouse sobre a etapa. Ele tem essa setinha para a direita. Se você clicar na seta, ele movimenta o cartão e já abre ele para você poder seguir trabalhando, ok? Pessoal, é isso por esse episódio. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, por favor, comentem no vídeo, mandem suas críticas, sugestões e até a próxima. Tchau, tchau.